pessoal, chegamos aqui à terceira etapa, né, da mentoria Agência Engajada. E hoje a gente vai falar sobre virar o jogo, né? Virando o jogo do time desmotivado. A gente já viu isso no workshop gratuito, aliás, quando você assiste gravado, você tem lá na mesma plataforma, né, o workshop, que foram 4 encontros, que tem lá um pontapé inicial que eu complemento aqui. Então é interessante, se você não viu, pode assistir também, que é outro conteúdo. A lógica é a mesma, né? Mas aqui a gente aprofunda mais. Então, a gente vai abordar aqui essa questão da motivação, né? Que é sempre complexa, que é sempre algo que a gente tenta, é algo que depende muito do outro, não depende só da gente, enfim, mas vamos entender esse contexto aí de motivação. Motivação é um encontro de vários fatores que depende de você, do funcionário e da forma como conduzimos, sem falar, obviamente, da empresa em si, do banco em si, né? É claro que algumas medidas, algumas ações atrapalham o nosso esforço, atrapalham o esforço do funcionário, atrapalha também muitas vezes a nossa condução. A gente estava indo por um caminho legal, a gente tinha encontrado uma saída, uma forma de fazer negócio, uma forma de fazer com que a pessoa participasse mais, e de repente o banco vai e muda uma pecinha, muda uma forma de remunerar, muda a maneira da, das métricas do sistema, e aí tem que começar tudo de novo. Alguns bancos têm vivido isso, né? Para não dizer todos praticamente, agora durante esse período aí que a gente está vivendo, né, de Covid e tal. Então, de repente, muita coisa, muita métrica mudou e, claro, é reinvenção constante, mas vamos nos acostumar que daqui para frente o próprio mercado bancário vai ser dessa maneira. Então, aquilo que cabe ao banco a gente não tem muito controle, porém, aquilo que cabe a mim como gerente, ao funcionário e principalmente aos comportamentos e a maneira como nós conduzimos, isso a gente pode ter o domínio, isso a gente pode aprimorar, treinar, aprender, mas principalmente a gente deve aplicar, ok? Então vamos lá. Olha só, primeira coisa que eu quero que vocês guardem aí e levem como verdade é que não há mágica ou discurso raso. O trabalho para motivar, o trabalho para entender é árduo e artesanal. Por que é árduo e artesanal? Primeiro porque ele é individual, cada um tem um jeito, né? Então é uma arte, é a forma, não dá para você, o que você aplica para um serve para todos. E muitas vezes é um trabalho muito difícil, porque as pessoas muitas vezes não estão no mesmo ritmo, não estão na mesma pegada que a gente, não têm os mesmos valores, não têm o mesmo senso de urgência, não têm as mesmas preocupações, enfim, são vários os motivos no qual a gente transforma uma tarefa que deveria ser fácil, que deveria ser simples, em algo extremamente complexo. Por quê? É individualizado e muitas vezes há um problema de comunicação, um problema de interpretação. Aquilo que você quis dizer, ele interpreta de outro jeito, e aquilo que ele está tentando mostrar, você também interpreta de uma maneira diferente da expectativa dele, ok? Então, gente, põe na cabeça. Quer engajar? Quer motivar? Quer fazer com que o time entre numa energia, numa vibe diferente? Esquece essa ideia rasa, esquece a coisa que se vai virar o jogo numa matinal, esquece o oba-oba do produto do mês que vai dar certo, que isso vai... Esquece até mesmo que a agência tenha conquistado prêmios constantes, mesmo que está numa maré favorável, é um descuido individual, é uma pessoa que você não atende às expectativas e ela cai, o engajamento vai lá para baixo. Por quê? Porque são vários os fatores e é isso que eu quero trazer aqui com vocês hoje, ok? Então vamos lá, olha só. Primeiro ponto, assim, extremamente importante, você não precisa ser um cientista comportamental ou psicólogo para entender o outro, para entender o seu colaborador. Precisa se esforçar e ter uma preocupação genuína
com o seu colaborador. Ou até mesmo uma certa curiosidade. Por que será que ele está assim? O que ele está tentando dizer que não consegue mostrar? Ah, esse não é o padrão dele, esse não é o padrão dela. O que será que está acontecendo com essa pessoa? Eu estou percebendo há um dia, 2, 3, mas eu não tenho tempo nem para respirar. Como é que eu vou dar uma de psicóloga, uma de psicólogo agora nesse momento? Então, o que acontece? A gente deve, e eu venho falando isso o ano inteiro, que cada vez mais precisamos nos tornar especialistas em pessoas. O detalhe é que eu não preciso ter a formação para isso, não preciso ser um cara que estuda dia e noite. Você precisa, obviamente, se você lê, se você entender, se você participa das mentorias, você está aprendendo bastante, você está vendo o quão complexo e o quão distante é daquilo que precisa ser feito, aquilo que é feito de fato na rotina dentro da agência e aquilo que o banco diz que tem que fazer. É uma mistura, é uma sopa. Agora, o que é importante? Você não precisa ser um cientista comportamental, não precisa ser especialista, apenas tenha preocupação verdadeira, genuína. E se isso não serve, se você é mais racional, que seja curiosidade, que você tenha curiosidade de tentar fazer esta questão mudar, ok? Então vamos lá. Olha só, aqui já estou mostrando a nossa primeira ferramenta que está aqui embaixo. Você vai fazer o download dela, depois está bem aqui embaixo na plataforma. É uma ferramenta que eu estou chamando de radar de boas práticas, né? Então você vai entender qual desses pontos se você tem utilizado, se você está dizendo a alguém que fez um bom trabalho, se procurou alguém que estivesse fazendo algo bem feito, se fez com que alguém brilhasse em vez de assumir o crédito, se agradeceu aos demais pelo seu próprio êxito, repassou comentários positivos que ouviu de terceiros, enfim. Aqui você vai fazer um checklist e pode até inclusive escolher cada ação dessa para o seu dia, tá bom? Depois a gente você baixa aí, imprime, anota, dá um print no celular, o que você achar mais fácil. O fato é que vai estar aqui essa ferramenta, é um radar de boas práticas para ver se você está aplicando ou não, ok? Bom, vamos lá então, e aqui é um ponto que a gente já começa a aprofundar numa questão muito importante, tá? Olha só, nós temos as mesmas necessidades básicas, temos interesses diferentes que surgem dessas necessidades e escolhemos estratégias diferentes para satisfazer as nossas necessidades. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem necessidade básica, interesse diferente e, diante dessas necessidades, escolhemos estratégias diferentes para satisfazer as necessidades. Ou seja, aqui nós estamos dizendo sobre esse fato aqui, ó. Aqui nós estamos falando sobre isso aqui, ó. O gap entre o que eles falam, presta atenção, entre o que eles falam, o que você entende e a realidade. O que eles falam, o que você entende e a realidade. Ok? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu quero bater um papo com vocês dizendo o seguinte. Olha só. O primeiro contexto que eu trouxe é dizendo a você o seguinte: se você quer realmente motivar, virar o jogo, é algo que não depende só do seu colaborador, da boa vontade dele, e também não depende só de você. A gente tem alguns fatores para que isso aconteça. É uma química que a gente precisa entender quais são os elementos que fazem essa química acontecer, tá? O primeiro ponto que eu quero acender uma luzinha aqui é o poder de você reconhecer as boas práticas. Eu sempre falo assim, né? Eu chamo isso aí, a gente usa muito isso aí no treinamento monge executivo, a gente fala assim, os 3 tipos de olhares que existem, né? Então tem o olhar do urubu. Qual que é o olhar do urubu? O olhar do urubu é o seguinte, você tá lá o urubu tá vendo o pasto, tem milhares de novilhas ali saudáveis, né? Todas elas enchendo o pasto ali, tudo branquinho, mas o urubu foca aonde? O urubu foca em qual? Naquela que está podre, naquela que está morta, naquela que não tem mais vida, não consegue acrescentar e não é agradável.
Então, o olhar de urubu é esse. Ele só vê defeito, ele só vê problema, ele só vê negatividade, ele só chega para tentar aproveitar, melhorar, sugar o restante. Então, muitas vezes, a gente foi tão treinado a gerenciar erros. Isso tem o contexto do livro Gerente Minuto, que é um best-seller aí, bem fininho, simplesinho, que fala, né? A gente tem que aprender a gerenciar os acertos, porque a gente viciou como gerente a ficar lá no checklist, é o inspetor da escola, né? É o inspetor que fica no corredor para ver por que você saiu da sala de aula, por que você está fazendo aqui, o que você está fazendo aqui fora. É o inspetor. Por que você não está cumprindo a regra? Por que você não está conseguindo bater a meta? Porque só faz isso e a gente vicia tanto nisso, não é porque você seja um carrasco ou que você é mal-humorado, não é só essa questão. O meio propicia isso, a cultura do banco propicia isso. Faz com que o nosso olhar seja muitas vezes um olhar de urubu, ao invés de ser este outro tipo de olhar, que é o olhar de garimpeiro. O que é o olhar de garimpeiro? O olhar de garimpeiro é aquele que no meio de sujeira, no meio das lamas, no meio das pedras sem valor, de um monte de coisa de pedregulho, ele bate o olho, ele garimpa, ele se esforça, ele se suja, ele mergulha na profundidade para achar a pedra preciosa. Esse é o olhar de garimpeiro. Então, na sua equipe, essa primeira ferramenta aí que eu trouxe para vocês checarem como está o seu olhar de boas práticas, como que está o seu reconhecimento perante isso. Eu vou voltar lá no final da mentoria de hoje, lá no final eu volto para abordar isso com você em forma de atitude, ok? Mas eu quero abrir nesse primeiro instante dizendo o seguinte, olha gente, como dizem, né? Tá difícil para todo mundo, né? Aí já diria aquele locutor, acho que era um carioca, ele falava assim, que fase, né? Que fase. Não, acho que esse é o Milton Leite, que fala, que fase, hein? Quer dizer, já tá difícil para todo mundo. Se eu ficar batendo, se eu não reconhecer nada, gente, aí não tem como. Porque cá entre nós, quem quer se engajar com alguém que só dá porrada? Quem quer se engajar com alguém que você está esperando um elogio, um sorriso, um aperto de mão, uma brincadeira saudável, o cara vem e pum, esmaga. Então não tem, gente. É o ser humano. Olha só, o ser humano, o amor do ser humano, ele é totalmente condicional. Totalmente condicional. O amor com menos filtro condicionado que eu experimentei na minha vida são meus filhos. Agora, mesmo os nossos filhos, se ele só te trata mal, se ele só faz o contrário que você pede, se ele só te decepciona, se ele não está nem aí para você, você vai deixar de amá-lo? Não. Mas você vai amar da mesma forma? Também não. Sejamos sinceros. Porque o ser humano é condicionado a afeto. Se você não tem afeto. Acham, você está dizendo então que eu tenho que abraçar, beijar todos os dias, o cara só faz cagada, o cara não entrega nada, e eu tenho que. Não, te amo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se a gente quer fazer uma ação, a gente precisa entender a matéria-prima. Se a gente quer um resultado final, a gente precisa entender o contexto e a espinha dorsal, a veia central que corre para que eu consiga unificar todo mundo, para que eu consiga colocar todo mundo na mesma conexão. E esta veia central começa com positividade. Começa com a tentativa de eu não ter um olhar viciado, que é o olhar do urubu. Começa treinando o meu olhar para um olhar do quê? De garimpeiro, de fazer coisas boas, de fazer coisas positivas. Eu sou fechado, sou introvertido, não sei o quê. Não... Treina. Treina que dá. Tudo dá com treino. Treina. Nem que for pra... Cara, não precisa ser... Sabe assim? Tem gente que dá aquele bom dia, assim, nossa, fala, que isso? Como é que consegue acordar desse jeito? Você não precisa ser essa pessoa. Se você é, parabéns, mais fácil para você. Eu não sou. Mas eu treino, eu preciso, não, minimamente eu preciso fazer isso, minimamente eu preciso fazer aquilo. Então, é normal que a gente tenha esse olhar de urubu. Fomos treinados assim, crescemos num ambiente assim, ok?
E o terceiro olhar, que eu falei que são 3 tipos de olhar, o olhar de urubu, o olhar de garimpeiro. Esse terceiro eu aprendi depois de dar várias palestras, dar tanta palestra. Um dia eu estava na casa de um amigo, a mulher dele falou assim, né? Eu estava sentado na sala, a mulher falou assim, cheguei lá na casa da mulher, ela chegou a ficar assim com um olhar de costureira pra cima de mim. Eu, eita, olhar de costureira? Esse eu não conhecia, eu conheço olhar de urubu, olhar de garimpeiro. Aí, curiosamente, eu falei pra ela, o que é um olhar de costureira, que eu preciso entender. Ela falou assim, olhar de costureira é assim, ó, você chega na casa da pessoa, ela fica te medindo assim, ó, de cima e embaixo, ela fica olhando pra você, tipo, com inveja, sabe? Fica te olhando, te medindo. Por isso que é olhar de costureira. Ou seja, esses 3 tipos de olhares a gente pratica no dia a dia. Muitas vezes fica só analisando, medindo, a pessoa tá ali precisando, não faz nada, só mede se tá ruim ou se tá bom. Ou eu só vejo defeito, ou aquele que eu preciso treinar e aproveitar, que é o olhar de garimpeiro, ok? Então, até aqui eu quero que você entenda isso, porque se você não entender isso, a sua motivação e a sua tática e a sua cultura de engajamento, ela só vai até a página 1, né? Ela não passa para a página 2, ok? Porque tudo que não é genuíno, tudo que não é verbalizado, tudo que não é materializado, viram palavras ao vento. E palavras ao vento, obviamente, a gente escuta de um lado e vai para o outro, ok? Agora, esse gap que eu mostrei a vocês entre o que eles querem, o que eles falam e o que eles de fato necessitam, a gente vai desmembrar. E você, ó, eu vou te falar o seguinte, é sério. Você que tem problema de relacionamento, você que sente o time escorrer pelas mãos, você que está acompanhando desde o outro workshop, você que está comigo e que se interessou por engajamento. Se você aplicar esse ponto que eu tô trazendo, que eu vou trazer agora, eu garanto para você que o teu jogo muda. Eu garanto para você que o teu jogo muda. A gente já viu muita coisa até esse terceiro encontro, mas se você conseguir, achando é legal, não sei o que, eu não consigo aplicar, ainda estou no olho do furacão, começa por aqui, tá? Por aqui, por esses 3 pontos que eu estou trazendo, eu quero que você comece por aqui. Ok? Se você ainda não fez, se você não conseguiu colocar em prática, de repente você está aí, já está no terceiro encontro, está enroscado, aquela coisa da rotina te derrete, aquela coisa que o regional está no seu pé e o cliente reclamando e funcionário afastado, o trem, aquele olho do furacão. Xandro, eu preciso retomar o controle da minha agência, eu preciso retomar minimamente a hierarquia, eu preciso retomar minimamente o comando da minha agência. Então, por favor, presta atenção nesses pontos, que eles têm o poder de mudar verdadeiramente o teu jogo, ok? Bora lá. Olha só. Então, eu tenho aqui essa nuvenzinha, é bem isso, eles querendo dizer alguma coisa, um balãozinho de diálogo, mas você não entende nada, eles não entendem nada, e a hora que gera uma expectativa falsa, depois vem um resultado desastroso e não era isso que você esperava. Por quê? Primeira coisa, a gente tem as estratégias e você precisa compreender as estratégias. Quando eu estou dizendo estratégia, o nome talvez mais correto não seja estratégia, porque estratégia a gente pensa na coisa lá no mapa, não sei o quê. Aqui é mais ou menos assim, ó. A pessoa está utilizando de algum meio, de alguma palavra, de alguma situação, de alguma ação para chamar a tua atenção. Sabe aquela história assim, ó, quando você fala assim, eu vou em tal lugar, aí passou para chamar atenção, sabe aquela coisa que a gente fazia com o pai e com a mãe, sabe aquela coisa que seu filho faz, vou fazer tal, aí você para tudo que você tá fazendo e fala, como? O que você falou? Como é que você tá falando? É mais ou menos isso, ok? Esquece esse negócio, estratégia aqui, mas pensa nisso, a pessoa aqui, ela tá tentando chamar a sua atenção, e aí você tem que compreender por que ela está tentando chamar a tua atenção. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você vai descobrir
que, devido à execução daquela ação, daquela tentativa de chamar atenção ou de ter chamado de fato a tua atenção, ela tem um interesse. Ela está fazendo isto, não é à toa. Em algum lugar ela está querendo chegar. Algo ela quer dizer. E aí você vai ver que este é o descobrir, é a descoberta do interesse. Calma que eu já vou mostrar como é que faz isso. E o terceiro ponto, encontre as necessidades. É o seguinte, do primeiro, que é uma tentativa de chamar atenção, o outro, que é algo que ela está direcionando, algo que ela está querendo, mas o que realmente importa é aqui, ó, encontrar a verdadeira necessidade, que normalmente a gente não consegue. A gente rebate, esperneia, fica maluco logo de cara na primeira chamada de atenção, ou então na hora que a pessoa tenta consertar, piora. Sabe aquela história? Achei que era uma coisa, quando eu descobri o que era, fiquei mais pé da vida ainda, agora entortou tudo, agora é bosta no ventilador. Sabe? Já passou por isso? Já viveu isso? Já sentiu isso alguma vez? Ok, mas vamos lá, ponto a ponto, para você entender o que eu quero dizer. E eu preciso que você preste atenção, que você entenda cada uma dessas etapas, porque é isso que eles fazem com a gente diariamente. É raro alguém ser autêntico, sem medo, não ficar rodeando, não ficar mitigando. É raro alguém que senta sempre, é sempre sincero. Alguém que sempre age de boa. É raro, ponto. Então eu preciso entender essas etapas para que eu não transforme um copo d'água numa tempestade. E a maioria dos problemas surgem daqui. A maioria das pessoas que vão lá para aqueles 13% de desengajados começa por isso aqui. Ok? Então vamos lá. Esse ponto aqui, ó, as estratégias que eu disse, quer dizer mais ou menos isso aqui, ó. O que ele está falando, querendo mostrar, tentando induzir, pensando alto. É isso que quer dizer compreender a estratégia. Olha, ele está querendo te dizer alguma coisa, está querendo mostrar alguma coisa, está querendo fazer com que você acredite, está tentando te induzir ou está até pensando alto. Exemplos aqui disso. Vou ganhar as próximas campanhas da agência. Isso é o que ele está tentando falar, dizer ou está falando. Outro ponto, com outra situação. Eu não vou aguentar essa pressão. Outro ponto. Não sei se essa carreira é para mim. Olha, não sei, estou indeciso. Olha, eu não sei se é para mim isso. Já está arriando, como diziam os caipiras, já está arriando. E por último, não aguento mais carregar o time nas costas. Cada uma desta é uma situação e essa é a estratégia deles. Qual é a estratégia deles? Querer falar, querer chamar a sua atenção, querer te mostrar, querer te induzir, pensar alto, resmungar. E normalmente vão vir com essas frases célebres aqui. São só alguns exemplos, é óbvio. Você pode escrever as suas, aliás. Você já ir treinando como é que faz. Então ele vai tentar chamar a atenção dessa maneira, ok? Então essa é a estratégia. Você precisa captar, compreender essa estratégia. Agora, olha só, ele verbaliza isso e agora, olha só que interessante. Depois que ele tentou dizer, induzir, falar, resmungar, chamar sua atenção e etc, mandou mensagem, mandou WhatsApp, mandou e-mail, seja lá qual for. Depois que ele tentou uma estratégia, na verdade a estratégia é para chamar a tua atenção, para que você olhe para ele, para que você, ei, tô vivo, vou ter que te chamar a atenção desse jeito. Depois que ele fez isso, é o seguinte, ele vai dizer para você, ele vai validar, ele vai
fortalecer. Aqui você começa a entender o interesse. Ah, tá. Agora saquei por que que ele teve aquela atitude. Agora saquei por que que ele falou aquilo. Agora caiu minha ficha o que que ele estava querendo dizer. Então o que ele diz que quer, ele está dizendo, não quer dizer que seja o correto para ele, mas ele está dizendo, afirmando que ele quer isso. Como ele vai conquistar isso, ou seja, qual que é o caminho para ele ganhar a campanha, por exemplo, como foi dito. O que vai fazer para isso acontecer e como ele quer fazer. Então, é o seguinte, o que ele está tentando fazer ou querendo é mais ou menos assim, ó. Dá uma olhada aqui que você vai começar a pegar agora o lance. Primeiro ponto lá que era a estratégia. Vou ganhar as próximas campanhas da agência. Aí qual que é o interesse dele? Eu quero me certificar e fazer um curso. Eu não vou aguentar a pressão. Ele está querendo buscar uma terapia, um mentor, um coach, alguém que o ajude. Não sei se essa carreira é para mim. Está tentando dizer e está falando, o interesse dela é assim, ó. Quero ver se remarco e antecipo as minhas férias, não estou aguentando, eu tô desanimada. Se não conseguir, ela está tentando remarcar, chamar a sua atenção. E aqui, por último, não aguento mais carregar o time nas costas. O que ela está querendo dizer aqui, né? Peraí, que ela quero que você fale com o time para se dedicar mais. O interesse dela é essa. Então, percebe assim, ó, ela verbalizou dizendo, lá no começo, a estratégia de chamar a tua atenção foi, não aguento mais carregar o time nas costas. Mas o interesse dela fazer isso, verbalizar isso para você, é assim, eu quero que você fale com o time para eles ajudar também. Percebeu? O outro exemplo, mesma coisa. Eu não aguento mais a pressão, tá muito pesado. Então ela está dizendo o seguinte para você, ó, eu vou buscar uma terapia, vou buscar um mentor, eu estou perdida, eu estou insegura, eu estou inseguro, eu não sei mais o que fazer, eu preciso de um norte, eu vou buscar alguém. Tá claro até aqui, gente? O caminho é esse, ó. Primeiro, daqui a pouco eu volto, a gente explica, a gente dá exemplos, etc. Mas entenda, primeiro aquele lance de chamar atenção, depois o que tem por trás de chamar atenção. Agora vem a parte mais importante de todas, que é o seguinte: no fundo, é aqui que mora a verdade, a necessidade, o motivo mestre, o motivo maior de tudo que ela está tentando dizer ou fazer até aqui, é algo que se resume na necessidade. Encontre as necessidades do seu colaborador. Isso se resume numa única palavra que pode completá-la. Uma verdade que ele necessita viver. Uma verdade, cara, eu preciso de convicção, eu preciso de verdade. Ou uma experiência mais urgente. O que é a experiência mais urgente? Por exemplo, a pessoa que está buscando um psicólogo, ela não aguenta mais represar, ela precisa soltar, ela precisa tirar a pressão, ela precisa fazer alguma coisa, ela cansou de ficar igual ostra. Ou a ruptura com o padrão antigo, ó, desse jeito eu não aguento mais. Então, eu preciso. Ou até mesmo pode ser um pedido de socorro, pedindo a tua ajuda, necessitando da sua ajuda. Tudo aquilo, desde o começo, chamar a tua atenção, mostrar o interesse, na verdade, é para chegar nessa fase, nesta necessidade, neste objetivo que eu vou colocar aqui para você. E que normalmente se resuma em uma palavra, detalhe importantíssimo. Entenda o seguinte, muitas vezes nem o teu colaborador sabe o que é. Nem ele tem essa clareza. Por isso que você, como líder, precisa aprender esse contexto e ajudá-lo a encontrar o caminho das pedras. Então vamos lá.
Esse eu tive que pôr até em outra, porque agora eu vou trazer os 3 contextos, as 3 etapas da situação, ok? Vamos lá. Primeira situação, lembra lá, ó. O que ela tentou dizer? Ah, vou ganhar as próximas campanhas da agência. Qual que era o interesse dela? Ah, vou me certificar e fazer cursos. Mas a necessidade real é que ela precisa de estímulo. Ela precisa ser estimulada, ela precisa de gás, ela precisa de sangue na veia, ela precisa de um desafio maior. O que ela precisa mesmo está aqui, ó. Ela precisa de estímulo. Mas para chamar a sua atenção, ela falou assim, agora eu vou sangue no olho, eu preciso ganhar a campanha. E falou assim, como que eu vou fazer isso? Ah, eu vou me certificar, eu vou fazer cursos fora para ganhar isso. Mas o que ela está precisando, no fundo, é de um estímulo. Segundo exemplo, eu não vou aguentar essa pressão. E aí o que ela fez? Ah, o interesse, vou buscar uma terapia, um mentor, um coach e tal. Mas o que ela precisa mesmo? Se sentir segura. Precisa de um norte. Precisa de um porto seguro. Precisa de alguém que não critique apenas, não julgue, não dê notas. Ela precisa de norte, ela precisa de segurança. Ela precisa de apoio nesse momento. Mas ela tentou dizer para você que não vai aguentar a pressão. Ok? E a necessidade dela era segurança, é óbvio. Agora, não sei se essa carreira é para mim, né? Ah, queria remarcar minhas férias. Ou seja, está querendo fugir, está querendo um tempo para, né, dar aquela refletida na vida, na mente, na carreira, na família, no casamento, tudo que envolve. E o que ela precisa mesmo, a necessidade verdadeira dela é de ressignificar. Ela precisa dar um sentido, ela precisa retomar, ela precisa redescobrir, ela precisa daquele primeiro chamado quando ela entrou no banco, quando ela recebeu a promoção, ela precisa daquilo, ela precisa ver sentido novamente no que está fazendo. E aí ela está já pensando, querendo chamar atenção, acho que eu vou desistir dessa carreira. Mas no fundo ela está pedindo, jogando a toalha quase, dizendo, pelo amor de Deus, eu preciso de alguma coisa, não sei o que no momento, talvez minhas férias, para eu tentar ressignificar. E, por último, não aguento mais carregar o time nas costas. O interesse que você fale com o time, mas a necessidade maior é uma necessidade de reconhecimento. Tá claro aqui, né, gente? Deu para entender o caminho entre o que eles tentam falar e o que realmente acontece. Antes do nosso primeiro bate-papo aqui, eu vou trazer a vocês, eu quero mostrar 2 ferramentas simples, uma não é nem uma ferramenta, é uma tabela, que você pode fazer uma igual, pode baixar aí o PDF, pode escrever à mão, papapá, seja lá do jeito que for, mas essa tabela é aqui, ó, você vai colocar o nome, qual que é a estratégia, ou seja, o que ela está tentando dizer, falar, etc., qual que é o interesse, o que ela diz que vai fazer, etc., e qual que é a necessidade. Você vai colocar o nome aqui, é muito simples, não tem segredo. É só para você começar a materializar com o seu time, ok? E a outra ferramenta que você pode baixar são aqui, ó, 5 ações que você pode fazer para os seus colaboradores, para que eles, né, para que seus colaboradores se espelhem na sua disposição em ajudá-los. Assim, liderá-los pelo exemplo. Então, são 5 ações aqui que você pode pegar e começar a aplicar no seu dia a dia. Você vai ver como é que você faz com que chama espelho de prontidão, ou seja, você se dispõe a eles, você está pronta a atendê-los e assim eles vê que você está dando exemplo e eles podem começar a fazer também. Então, são 2 ferramentas aí para esta primeira etapa, ok? Agora, deixa eu voltar aqui. Quero ver vocês. Quero escutar um pouquinho de vocês. Quero entender com vocês. Até aqui, gente. Até aqui eu trouxe a importância de conexão, a importância de colocar no lugar do outro, a importância de ter um olhar que também valida as boas práticas, os acertos, as coisas boas, mas principalmente é
quase que um decodificador de mensagem entre o que o seu colaborador verdadeiramente precisa e o que ele diz que precisa e o que ele tenta dizer que precisa e o que você muitas vezes enxerga erroneamente, não é culpa tua, porque na verdade o cara precisa de uma coisa e tenta chamar atenção com outra, sabe? Criança com fome, é coisa mais fácil, né, gente? Ah, tá fora do comportamento padrão. O que que é? Tá chata. Tá chata em criança é o quê? É fome ou é sono. É uma pena que os nossos colaboradores não têm mais só essas duas características para a gente identificar problema. Quando eles estão com problema, não é só fome e sono, pode ser uma centenas de coisas. Então eu quero trazer vocês aqui para que a gente abra essa conversa, mas principalmente eu quero que tudo isso seja canalizado nesses 3 pontos até a descoberta da necessidade, tá? A estratégia que ele usa, o interesse por trás disso e a real necessidade no que ele está fazendo. Beleza? Combinado? Quem começa, quem pergunta, quem coloca, quem nos ajuda aí a dividir essa etapa tão importante e que na maioria, eu tenho certeza, 90% aqui passa despercebido e não consegue ter isso claro, porque normalmente o ser humano é assim. Não é só porque você tem dificuldade, não, é porque ele não se expressa mesmo ou ele não quer demonstrar a real necessidade. Isso é uma coisa muito difícil de todos nós, seres humanos, demonstrarmos o que realmente precisamos.